Fala pessoal, bom dia, bom dia. Vamos aqui dar mais uma. Vamos tratar um pouquinho mais de risco de novo. E agora usando a questão do gerenciamento num trade mais realista, tá? Então antes a gente fez uma coisa mais teórica e agora a gente vai falar um pouquinho aí de exemplos reais. Então só para a gente reforçar, vocês imaginem que a gente tem aqui o nosso indicador, né? Então isso aqui é a VWAP. Nós temos o indicador está assim, certo? Nós chamamos aqui, não lembro se eu comentei com vocês ou não. Aqui é o VH. Isso aqui vale para as composições do Market Profile também, tá? Isso aqui é Value Area High, então o topo da área de valor. Né? Essa aqui é a área em desenvolvimento do dia. E o Value Area Low, então é a base aqui, tá bom? Aí nós vamos ter aqui que seria um desvio e meio, mas vamos deixar só. Vamos fazer diferente, vou deixar só o desvio 2 aqui para não poluir muito, tá? Então vamos dizer que a gente tem aqui o desvio 2. Isso aqui vai ser só para a gente reforçar a ideia. Daí a gente vai olhar um exemplo real. Então o que a gente tem aqui? Imagine que o mercado, o que a gente está esperando, né? Mesmo, lembrem sempre de uma coisa, rotacional, hipótese 2, vamos dizer que foi, vamos chamar de alta mesmo, né? Hipótese 3, vamos chamar de baixa, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? Tudo isso aqui vai depender do contexto, obviamente. Né? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma... Deixa eu trocar a cor aqui, pegar esse amarelo. Vamos imaginar que a gente tem aqui, o nosso contexto seja esse aqui, por exemplo. Tá? O que a gente está procurando aqui? O mercado está fazendo lá algum movimento, ele veja que ele está dentro da nossa hipótese 1, que é uma hipótese rotacional. A hora que ele fizer algo assim, a gente vai começar a olhar para fazer uma venda aqui, buscando a nossa área lá de baixo. Tá? Onde é que aqui seria o nosso stop? Aqui não tem outra opção que não seja esse topo aqui. Tá? Então, pronto. Aqui, nesse caso, fica muito fácil de definir onde é que é o stop. Se, vamos dizer que a gente colocou o nosso stop aqui, o mercado vem e faz isso assim, por exemplo. Né? O que vai acontecer? A gente se envolveu aqui, estopou, né? E faz um movimento assim, de rompimento, a gente está olhando, imaginando que o mercado pode romper essa zona e começar a subir, mas ele ainda está rotacional aqui dentro do indicador. Então, se a gente vê um outro topo mais baixo, ou qualquer coisa similar a isso, o que a gente vai ter que fazer aqui de novo? Não tem. Aceitou ficar aqui dentro, é venda, vamos dizer que a gente tenha vendido aqui, o stop seria lá, e o alvo aqui. Tá? Só para vocês relembrarem um pouco aí. Agora, imaginemos um contexto diferente. Tá? Vamos imaginar que a gente tem essa zona lá para cima, e essa aqui era a zona anterior. Vamos até fazer assim. Pronto. E daí aqui seria a zona que a gente não está vendo o resto lá. O mercado veio, bateu aqui, veio, começou a ficar em balance, ou ficar em tendência, vamos chamar assim, né? O que a gente faz? Ele passou, rompeu, testou, veio, vamos imaginar que a gente decidiu comprar aqui, que seja. Compramos aqui, né? Aonde que seria, a gente tem, nesse caso, nós temos dois possíveis pontos de stop. A gente pode usar aqui, isso aqui, ao usar esse stop, consequentemente, o que nós temos? A gente afeta a nossa taxa de acerto, tá? Isso aqui vai diminuir, porque o stop é muito mais curto, então é muito possível que o mercado faça coisas, por exemplo, assim, e comece aí, tá? Então aqui você vai precisar se envolver aqui, estopou curto, você vai ter que se envolver de novo, tá bom? Então te força a reentrar um pouco mais, mas com um risco muito pequeno, com um alvo muito grande. Que isso seria o mundo ideal, beleza? A outra opção, vou até manter aqui, né? Seria imaginar, ó, que a gente tem aqui esse meio do caminho, tá? Que é a VWAP e o primeiro desvio. Aqui, se o mercado começar a vir daqui para baixo, já começa a perder o sentido do nosso trade. Porque a gente imagina que ele vai ficar em tendência. Então, o que a gente imagina?
que se ele vier aqui de novo, ele tem que fazer algo assim, tá? Se ele começar a falhar, então vamos só dando um passo atrás para não complicar para vocês, né? Imagine que ele fez isso aqui, ó, o mercado foi indo, a gente foi acompanhando o stop por aqui, tá? E foi colocando. Não vamos colocando no topo, nos fundos, por exemplo, porque é muito fácil do mercado fazer, por exemplo, isso aqui, ó, e continuar indo. Então a gente mantém um pouco essa distância, tá? Especialmente depois que você já entrou no trade. Então, um outro bom exemplo para vocês entenderem o manejo, imagine que a gente tem uma situação assim, ó, tá? E a gente comprou esse mercado aqui, por exemplo. Nosso primeiro ponto stop era aqui. Então, aqui, ou manter no meio, tá? O que isso aqui vai fazer? O mercado começou aí, quando ele andou basicamente um desvio a favor, você faria aqui uma parcial. Então, aqui você teria feito uma parcial e ia mantendo aqui o teu trading stop por aqui, tá? Foi indo, você vai dando a chance para o mercado chegar até o alvo. Se você começa a apertar demais o stop, ele acaba não tendo tempo de se desenvolver, né? E acaba que você vai apertando o alvo, ele vai acabar te tirando e depois indo. Então, para ganhar um pouquinho, para proteger um pouquinho, você acaba abrindo mão de muito, o que acaba não valendo a pena. Então, quando a gente olha para isso, se você tem um mercado de tendência, a nossa ideia é, imagine que a gente ainda teria mais aqui, né, o desvio do meio, tá? A gente vai estar sempre procurando, comprei aqui, o stop está aqui, aqui deu 1 para 1, 2 para 1, alguma coisa assim, você faz uma parcial, teu stop já está agora muito bem posicionado, e você vê que ele está ficando em tendência, ele precisa se manter acima desse desvio. E aí, ao verificar isso, aí você pode ir fazendo o teu trailing por aqui, tá? Conforme vai se aproximando do alvo, você vai, obviamente, vai subindo, né? A hora que você está aqui, por exemplo, não faz mais nenhum sentido você manter o teu trailing stop tão longe assim, porque daí você está jogando fora 3, 4 vezes o tamanho do alvo, né? E para baixo a mesma coisa, tá? Então aqui eu só trouxe só para relembrar um pouquinho a nossa lógica. Então agora aqui vamos olhar para um exemplo real. Vamos pegar um dia aqui. Deixa eu só puxar, vamos pegar, era bom pegar um dia rotacional aqui, para explicar no começo. Esse aqui, talvez. Aqui, ó. Esse aqui é um trade rotacional, que vai ficar fácil para vocês entenderem. Então aqui, ó, nós temos um trade que está absolutamente rotacional. Por quê? Porque ele vem, e ele bate, ele volta, ele bate, ele volta, ele bate, ele volta. Então ele vai tentando ficar em tendência e ele acaba não conseguindo, tá? Então agora, deixa eu até jogar isso aqui para o Paint, que daí a gente consegue desenhar com mais tranquilidade ali. O que a gente vai se deparando aqui, ó? Vamos imaginar que a gente tem aqui a nossa referência. Vamos dizer que a nossa referência está aqui. Vamos começar aqui por um trade rotacional, tá? A nossa referência está aqui. Só para a gente se localizar um pouquinho. O mercado abriu aqui, ele veio caindo, bateu aqui, ó. Na hora que ele bateu, o que a gente está vendo? A gente está vendo que ele está querendo ficar em tendência. Então, ainda que a gente tenha chego aqui numa possível zona de compra, a gente não pode comprar, tá? Porque se ele está querendo ficar em tendência, tem muito risco de você acabar tentando se envolver aqui e o mercado romper, tá? Então, ainda assim, também aqui, né, lembrando um pouquinho, seria o nosso fall, tá? Seria o primeiro toque da extremidade. A gente nem poderia tentar comprar aqui, mas só para exemplificar bem. Agora, o mercado bateu aqui e subiu. Você não pegou essa alta também, tá? Porque ele deu um toque, o que você está esperando? Que ele faça algo assim, para daí subir, beleza? Essa é a nossa expectativa.
o que a gente se depara com esse exemplo aqui? O mercado abriu, fez um pullback, aqui estava rotacional, então, ainda que pelas leis de dinâmica a gente imagina que o mercado vá aqui, né, tendo em vista que aqui é uma hipótese 1, né, a gente está dentro de uma zona rotacional, nós teríamos que esperar um teste aqui, certo? Então, nessa abertura, ainda que ele tenha feito um pullback para você tentar vender aqui, está totalmente rotacional, difícil de vender, muito próximo da VWAP, é complicado, não é um bom trade. Tá? Você acerta às vezes, erra outras, no final das contas, não justifica fazer. Então, a nossa expectativa, deixa eu até pegar uma outra cor aqui para ficar visualmente melhor, é o mercado fazer, ainda que tenha ido reto, fazer um reteste lá. Ó, tá? Quando ele fez o reteste aqui, ó, ele está ficando em tendência, certo? Perigoso de novo, porque ele rejeitou com muita força lá embaixo. Se ele rejeitou com muita força, tem uma chance grande disso aqui ainda acabar conseguindo passar. Então você precisa esperar e localizar, de novo aqui, né, para um trade de rotacional, você precisa localizar um ponto em que você entenda que a força foi sendo perdida. Então aqui, ó, quando você vê o mercado fazer esse tiro reto, voltar, seu ruim aqui o desenho, ele fez isso aqui, tiro reto, subiu reto, fez um pullback para dentro, começou a perder força. Aqui você já começa a achar interessante. Por quê? Porque ele estava em tendência, ele ainda está dentro da zona, ele rejeitou o extremo, ele estava em tendência, ele vem testar esse topo do nosso indicador, rejeita, né, e começa a ficar totalmente rotacional. O que é o ideal aqui? Tá? Eu particularmente acho que se você vendeu, e é a forma como eu prefiro operar, se você entende que isso aqui é um bom pullback para você vender, digamos que você venda aqui. Você pode stopar aqui com, tá, a perspectiva de que se romper isso aqui, se você for estopado, você vai precisar entrar de novo. Tá? Então, ponto. Segunda possibilidade, perdão, é você estopar aqui. É mais longo. Aí você vai ter que olhar e falar, não, isso aqui é o meu stop. Quanto eu tenho para baixo? E aí você vai olhar e falar, por exemplo, nesse trade aqui teria 2 para 1. Vale a pena? Aí vai dentro do que você vai estabelecer como sistema de trade. O exemplo perfeito, estou sendo sincero no ponto de que eu, por exemplo, nesse caso, eu venderia aqui. Mas o exemplo perfeito seria esse daqui. Ó. Ele veio, chacoalhou, retestou a zona e aí começou a cair. Aqui sim seria o exemplo perfeito para você vender. Porque ele testou, rejeitou, retestou a zona e aí aqui sim você venderia com o objetivo aqui. Tá? Então isso seria aí um exemplo prático do que seria um trade rotacional. Beleza? E como você manejaria isso. Como é que, até só para complementar, né? A partir do momento que você fez essa entrada, vamos dizer que você vendeu aqui. Que seja aqui. Pronto. Onde é que está o teu stop? Aqui. Ou lá. Aí você vai acabar sendo um pouquinho mais depende um pouquinho mais de como você prefere gerenciar. Se você for imaginar que você vendeu aqui, ó, a gente vai ver, ó. For imaginar, vamos fazer assim por escadinha. Você tem 1, 2, 3, 4. Você tem 4 para 1 aqui nesse trade. Se você for estopar em cima, a gente vendeu aqui, né? Se você for estopar lá, ó, a gente vai ter mais ou menos aí uns 2,5, tá? Só que isso aqui é menos, mas você tem esse benefício e essa modificação da taxa de acerto, tá? Aqui você tem uma chance de acertar um pouco mais. Beleza, vendemos aqui. Então esse é o nosso ponto de venda nesse exemplo. O mercado foi. Onde é que é o nosso primeiro, onde é que a gente faria uma parcial nesse caso? A gente faria uma parcial aqui na VWAP, tá? Que se você for imaginar que o teu stop está aqui, ó, essa parcial aqui mais ou menos, né, daria quase que 1 para 1. Então aqui você basicamente tiraria o risco da operação e manteria a posição com o alvo final lá. Eu já mostrei para vocês em uma aula anterior que trades rotacionais o stop não se move. Então, a partir do momento que eu entrei nesse trade, fiz ou não a parcial aqui, e eu botei para estopar aqui, ó, o stop continua lá. Tá? Por que isso?
Porque é muito frequente o mercado, aqui nesse exemplo ele acabou caindo meio reto, mas é muito frequente o mercado fazer coisas assim. E daí chegar no alvo. Se você começa a mexer no stop, né, num caso desse aqui, vamos imaginar que está num minuto aqui, né? Mas vamos imaginar que ele tinha esse, sei lá como é que chamaria isso, um canalzinho, uma bandeira, ou qualquer coisa que as pessoas da análise aí gostem. Mas vamos dizer que está aqui. Aí ele rompeu. A hora que ele rompe, você fala, não, eu vou colocar aqui. Aí o mercado vem e faz isso aqui, depois cai. Aí ele te tira, você não aproveitou um trade que você estava muito certo. Tá? Então, num trade rotacional, esse stop aqui não se move. Quando que você pode mexer nesse stop? Você vai mexer nesse stop a hora que, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, o mercado veio caindo, a hora que ele vem tentando ficar meio em balance aqui, ó, e vai indo, você vai pensar já, onde é que está meu stop? Meu stop está aqui, metade da mão, por exemplo, está lá ainda. Né? Perdemos a VWAP, o mercado vem testando aqui. Daria para baixar para VWAP aqui? Olha, talvez, eu não acho ideal, tá? Porque ainda assim eu acho que acaba permitindo que o mercado te tire antes de você acertar o trade, você acabe jogando um trade que você está muito bem fora, tá? Então não vale a pena. Onde é que eu acho que realmente compensa? A hora que você começa a olhar e falar, olha, ele está começando a querer ficar em balance aqui e o meu stop, dado o meu alvo, está muito longe. Então, chegou aqui nessa base, você tem duas opções, né, que acho que são boas opções. Melhor que mover o stop efetivamente é você tirar mais um pedaço. Então, você tirou, vamos dizer, metade ali, você tira mais metade, vamos dizer, fica com um quarto da mão para tentar pegar esse movimento final aqui. Mas se ele ficar balançando assim, ó, né, até chegar no alvo, ou mesmo que ele vá lá te estopar, você ainda vai ter um ganho relativamente bom, porque você saiu 75% da mão em um bom trade já, tá? Então, seria basicamente assim que num exemplo prático você deve gerenciar essa posição específica. Agora, deixa eu pegar um outro exemplo aqui de um trade que seria, vamos pegar esse aqui mesmo que está bom. Um trade de tendência propriamente dito aqui, tá? Vamos de novo colocar aqui uma linha de contexto, só pra gente imaginar que isso aqui se fosse o nosso contexto, beleza? Tá, essa aqui é a zona e o alvo, vamos dizer que tivesse aí. O mercado, ele estava rotacional, então aqui, ó, o que aqui poderia acontecer com você? Você poderia tentar comprar esses pedaços aqui, seria totalmente válido, porque a gente vem, ele bateu aqui, ele voltou, ele está rotacional, você tem um alvo lá, né? Ele veio, retestou basicamente a zona aqui, você se envolver numa compra que era totalmente justificável, tá? Fazia todo sentido do mundo, inclusive, você tentar comprar em algum lugar por aqui. Ah, falhou, não tem problema, faz parte, mas faria todo sentido do mundo. Mas voltando para o exemplo de venda, o que a gente está vendo aqui? Ó? A gente está vendo o mercado patinando em cima da zona. Cara, ele chegou aqui, você fala, vou fazer esse rompimento aqui? Não, eu não recomendo. Tá? Tem que esperar ele te mostrar que ele está realmente em tendência. Então o mercado rompeu. Agora que ele rompeu, o que eu estou procurando? Retestes dessa zona aqui. Tá? Isso é o meu objetivo. Tá? Então fica muito claro o que eu estou querendo fazer. Todos esses pullbacks eles têm que acontecer e rejeitar essa zona aqui. Então ele não pode mais entrar aqui, senão a partir do momento que ele entra aqui, ele deixa de ser um trade de tendência. Beleza? Então aqui, ó, vamos dizer que o mercado testou isso aqui, vendemos. Aonde, e aqui é bom porque já tem até o pontilhado, aqui que é o meio, tá vendo? Vendemos, saiu ruim aqui a minha coisa, aqui, ó, vamos dizer que a gente tenha vendido aqui. O mercado andou, voltou, e colocamos o stop aqui, né? Voltou, me estopou. Beleza, não tem nenhum problema, acontece. Eu estou olhando ainda, o que eu estou imaginando? Que o mercado está em tendência, certo? Ele se mantém em tendência abaixo da referência. Ele vem, ele retesta isso daqui. Ah, posso vender aqui de novo? Pode, né? Seria razoável, até inclusive. Então, você poderia ter vendido aqui, imaginar que fosse esse stop aqui.
Depois vamos dizer isso aqui sem olhar para mais nada, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Aí o mercado subiu, começou a invadir aqui de novo. Você venderia em algum lugar por aqui de novo, tá? Então, se a gente for agregar aqui, ó, isso tudo, qual seria o tamanho do nosso stop real nesse exemplo? Erramos 3 vezes, o nosso stop seria mais ou menos esse tamanho aí, tá? Porque a gente está estopando esses dois, mais essa última entrada aqui. O mercado começou a cair. A hora que ele vem aqui de novo e continua caindo, aqui, nesse caso eu estaria com o stop lá, né? Aqui, a hora que ele rejeita, eu já posso mover meu stop para cá, para essa linha aqui, tá? Nesse caso, como que você faria a parcial? O ideal seria você pensar em fazer alguma coisa aqui. Mas, né, tem que ser realista e entender que o mercado já te deu 2, 3 stops. Já te deu 2 stops aqui. Então, a hora que ele está aqui, ó, quanto eu preciso no mínimo recuperar? Esse quadrado aqui, que são a soma desses 2 stops, certo? Então, no final agora, eu vou imaginar que o meu stop é desse tamanho aqui. Então, a minha entrada realista, vamos dizer, está aqui, certo? No preço médio de tudo vai estar aqui, basicamente. Então, a partir daqui, eu começo a recuperar. Então, o mercado foi, bateu aqui, aqui você sair alguma coisa, eu acho que faz todo sentido, porque você já está ganhando esse pedaço aqui, né? E você quer manter o stop um pouco mais longe. Então, você recuperou o que você já tinha perdido, você esperou ele testar e ver se ele continua em tendência, você fez uma parcial aqui, pode ser metade da mão, pode ser um pouco mais, aí depende muito do que você prefere, né? Eu quero que agora fique tudo no 0 a 0 se voltar, eu topo perder um pouco mais para tentar ganhar um pouco mais, isso aí varia um pouco, né? Mas nesse caso específico, vamos imaginar, né, então que a gente entrou aqui, né? E só a partir desse fundo aqui que a gente está no 0 a 0, né? Certo? A hora que o mercado bate aqui, ó, se você zerar metade da mão, o que vai acontecer? O teu preço vai vir para cá mais ou menos. Aqui é um ponto bom para estopar? Não. Né? Eu acho que tem que manter esse segmento aqui. Beleza? Então aqui não é. Se eu voltar, quanto eu vou estar estopando? Eu vou estar estopando pouco. Vou estar estopando basicamente, né, a partir do momento que eu for imaginar, ó, se eu fizer uma parcial aqui, esse meu preço vai para onde? Vai para cá. Então eu estou arriscando esse pedacinho aqui. Né, e aí você vai ver o quanto seria esse pedacinho. Mas eu não quero mais arriscar nada. Beleza, você chega aqui, em vez de sair metade, você sai, sei lá, 70% da mão, que seja. Tá? Para você poder jogar o teu stop no 0 a 0 basicamente aqui. E deixar o mercado conseguir se desenvolver, né? E aí ele vai caindo aqui. Então, e você vai acompanhando o gerenciamento por aqui. Ele veio, fez algum pullback e continuou caindo. Quando você chega nessa região aqui, aqui eu concordo que não tem mais sentido você deixar lá. Porque agora, o meu risco, o meu ganho é isso aqui, contra isso aqui de stop. Começa a perder totalmente o sentido, né? Então aqui você já começa a apertar, no mínimo aqui. Tá? Para você olhar e falar, olha, estou com isso aqui tentando buscar mais isso aqui. Ou tenta manter um para um, assim, alguma coisa parecida com isso. Tá? Mas quando você já está muito próximo do fim do movimento, aqui, ou melhor, no fim do seu alvo, né? O fim do movimento você nunca sabe onde vai ser, você já tem que começar a trazer o stop mais justo, porque senão você começa a ficar com muito risco para um retorno muito baixo, beleza? Então seria basicamente assim que você gerenciaria uma operação que você entrou. Um bom exemplo, ó, quer ver? Ó, agora um exemplo que eu uso assim na prática, tá? Ele não está aparecendo, deixa eu tentar botar no... Deixa eu ver se nos 5 minutos esse dia aqui fica um pouquinho melhor para fazer esse desenho para vocês aqui. Tava jogando num minuto para ficar mais bonitinho ali, ó. Mas aqui vai ser interessante, ó. Só para mostrar o que seria uma boa entrada aqui. O que eu estaria procurando num trade como esse aqui, ó. Na hora que o mercado fez esse gap aqui, ó, entre candles,
Isso é uma das coisas interessantes. Esse aqui, tá vendo? Ele está em tendência, ele virou tendência, ele fez um pullback lá, ele fez um candle aqui. Esse gapzinho entre os candles aqui. Onde é que seria, né, se a gente for, imagina, vamos desenhar aqui mais ou menos como é que está o swing do mercado. Ó. Certo? Então, onde é que está o nosso último swing? Aqui. Então, se, vamos imaginar que o alvo estivesse aí, assim, vai que seja, só para fins educativos mesmo, né? O que a gente faria? A hora que eu tinha esse sinal específico, aqui eu vou vender, tá? Então eu vou tentar vender próximo do ponto, ou mesmo logo que fecha e vai, então nesse caso seria bem aqui, no fechamento do candle, tá? Venderia aí, o meu stop estaria lá. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esse tamanho de stop, beleza? Para mais ou menos isso aí de alvo, uns 3,5, mais ou menos. Qual a vantagem de olhar dessa forma? A vantagem é que, como ele não acontece com frequência, você acaba não tentando entrar direto. Porque senão, ó, o que acaba te pegando bastante é que o mercado faz isso aqui, faz um candle, aí você vende, põe para estopar aqui e estopa. Né? Aí, vamos dizer, aqui não deu, só teve esse caso aqui, né? Mas aí você tenta, aí o mercado vem, faz isso aqui de novo, você vende de novo, ele faz isso aqui, estopa, cai. E você vai vendendo muito. Então eu prefiro uma confirmação melhor para entrar, por exemplo, uma vez só ou duas. Nem que o stop seja um pouco maior. Tá? Essa é uma boa sacada. Então, por exemplo, olha aqui, ó, vamos pegar um outro. Isso para o rotacional também é muito interessante. Tá? Então, digamos que o mercado fez isso aqui e você não pegou. Vamos imaginar ó, que nós tenhamos a nossa zona bem aqui. Tá? Então o mercado veio, bateu aqui, ó, você fala, não deu. Ainda não considero que o mercado perdeu a zona. Aqui ele ficou em balance, tá vendo? Ele perdeu, perdão, ele está aceitando e está em tendência, que é o nosso imbalance. Ele veio de novo aqui, ó, ele retestou lá e começou a cair. Ele deixou aqui um pequeno gap, bem aí. Deixa eu trocar a cor porque não ficou bom. Pronto. Ele deixou um gapzinho bem ali. Stop. Não, perdão, que não era essa a ideia, mas stop. Então eu estou com stop basicamente desse tamanho. Né? E vamos lembrar que o nosso alvo estaria mais ou menos lá, qualquer coisa assim, né? Então agora eu estou aí. Com esse stop. Quantas vezes eu vou ter aqui? Mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Então aqui está um trade basicamente de 3 para 1. O que isso ajuda? Ajuda você, às vezes que a tendência vai ficando mais forte, você consegue entrar. Porque, ó, imagine que aqui não deu. Voltou aqui, a hora que ele fez esse candle aqui, você falou, cara, mas está ficando meio rotacional, parece que não está rejeitando a zona, talvez aceite para cima, uma dúvida absolutamente válida. Aí você está olhando, o mercado começa a cair de novo. Aí você fala, cara, rejeitou, caiu. Onde é que você poderia fazer alguma coisa? Aqui seria uma possível... É que está um pouquinho grossa essa linha. Deixa eu ver se consigo botar uma linha mais fina. Aí você poderia pensar, tá? E aí a gente só tem que marcar de volta onde é que seria o nosso alvo. Vamos dizer que fosse... Ficou ruim essa linha aqui. Vou botar uma linha mais grossa de volta. Vamos imaginar que o nosso alvo fosse aí assim. Então, nesse momento aqui, o que a gente tem? A definição do que seria o nosso ponto de stop, certo? Então, o mercado fez, vamos dizer, isso aqui, aí fez aqui um pullback ali, né? Aí fez isso, isso aqui seria o outro pullback, e fez isso. Nesse ponto aqui, eu posso estopar aqui? Posso. Posso estopar aqui? Posso. Qual a consequência? Possivelmente você tem uma taxa de acerto menor. Vai estopar mais, mas muito mais barato. Tem que ficar reentrando um pouquinho mais. A desvantagem é que se isso aqui sumir, por exemplo, esse gap entre os candles aqui acabar sumindo, ele não dá com tanta frequência, então ele te inibe um pouquinho, tá? A quantidade de entrada. Nesse caso, na minha cabeça, você tem que ter um stop basicamente assim. Você vai ter um stop bom ali, técnico, né? E aí você vai ter
basicamente isso aí para baixo. Nesse caso específico aqui, 2 e pouco, para 1, tá? Ah, não consegui pegar esse trade. Peraí, eu apaguei de volta aqui embaixo, né? Deixa eu botar ele aqui. Não consegui pegar esse trade, beleza. Não consegui entrar aqui, vamos dizer. Onde é que a gente tem um outro gap aqui entre os candles? Aqui, né? Tem esse gap aí. Aonde vai ser o stop aqui? O stop ideal não mudou muito, né? Ele continuaria sendo lá. Mas, né, você vai olhar aqui, é possível você ter um stop mais ou menos aqui? É razoável, né? Que estava uma leve acumulação e depois ele perdeu. Então você tem um stop aqui, é razoável. Aonde que seria a tua entrada aqui? Provavelmente aqui, né? Vamos imaginar que seja o fechamento do candle aqui mais ou menos. Então você vai ter isso aí a hora que você tiver a chance de entrar. O ideal é ele fazer isso aqui, retestar e vender. Mas o ideal é nunca é tão persistente assim, né? Então, ao olhar para um stop desse tamanho aqui, você começa a olhar e ver quantas vezes você vai conseguir aqui ter algum sucesso. Aqui vai dar 2 e pouco. Ah, e se eu subir o meu stop para lá? Que seria o lugar ideal, né? A gente teria provavelmente mais ou menos isso aqui. Aqui seria um trade basicamente de 1,5 vezes, com uma taxa de acerto bem alta, tá? Então, às vezes justifica. E fiz aqui fiz esse trade específico, entrei aqui, vamos dizer que nosso stop estivesse aqui. Entrei, certo? Onde é que está? O meu stop está aqui, eu preciso de pelo menos mais um movimento assim para estar aí perto do 0 a 0. Eu particularmente acho que quando você entra numa situação dessa daqui, ó, vale mais a pena, né? Pela questão do ganho que você tem. Quando o mercado começa a cair, faz algo assim, assim, e começa a ir, aqui eu acho que você colocar o teu stop aqui no 0 a 0 ou acima desse candle já, ou mesmo acima aqui do gapzinho, alguma coisa assim, e deixar ele lá e correr ele com a mão inteira, faz mais sentido do que você fazer uma parcial para deixar o stop lá. Até porque quando você tiver a tua parcial vai ser provavelmente por aqui, assim, né? Então você já vai, se você faz a parcial, você já não tem mais um grande alvo para baixo. Acaba que compensa mais você tentar ir seguindo aqui, ó, nesse exemplo ele fez isso, eu vou subir para cá, uma stop, alguma coisa assim, e tentar deixar correr. Tá? Então meia no 0 a 0 e tentar deixar correr. Eu quero deixar um pouco mais para cima, então você vai lá e tira um pouquinho, tira 30% da mão para conseguir deixar o stop aqui, por exemplo, e tentar pegar o resto do trade com a mão um pouquinho maior. Tá? Então aí seriam exemplos mais realistas, olhando para o indicador, tá? A ideia aqui nem era fazer exemplos reais do mercado ali, por exemplo, o contexto era esse e tal. Isso aí a gente vai olhar com mais calma depois. Mas só para vocês entenderem como é que você gerenciaria uma posição, uma entrada, o stop, etc., olhando para o indicador. Tá? Lembrando que os contextos que eu acabei criando aqui foram fictícios só para fins de exemplo. Beleza? Então, é isso aí que eu queria contribuir hoje com vocês. E fiquem à vontade aí para eventuais dúvidas, esclarecimentos, que a gente está aí para ajudar. Tá bom?